E aí pessoal, tudo bem? Conforme prometido, estou aqui para gravar o primeiro vídeo sobre visita técnica. Você que é da área de paisagismo, de jardinagem, que recebe um telefonema, que recebe um pedido, que vai atender seu cliente, chegando na casa dele, você vai fazer a primeira visita. É uma visita para fazer um mapeamento da casa, um mapeamento da família, aquilo que eles têm como desejo, como necessidade, o que a propriedade precisa de uma maneira geral, independente do desejo do cliente. O cliente tem um desejo, o cliente tem uma necessidade, mas a propriedade também tem algumas necessidades. E nós, como profissional na área, nós devemos fazer um mapeamento geral, não só ouvir o que o cliente quer, o desejo que ele tem, para sanar isso e fazer com que isso seja uma garantia do fechamento. Quantas vezes eu não fiz um trabalho porque o desejo do cliente não estava alinhado a uma realidade que seria boa para o cliente. Em alguns casos por ter idoso em casa, outros casos por ter criança, ou por ter um animal um pet que poderia estar estragando o jardim e com isso ele perderia dinheiro. No início da minha profissão, há 27 anos atrás, eu não fiz essas opções. Eu errei, eu pequei por não saber. À medida em que eu fui aprendendo, em que eu fui percebendo que o meu nome estava caindo, eu morava numa cidade menor, então ali as pessoas acabam falando, e eu percebi que meu nome estava caindo entre as pessoas naquilo que era comentado, eu falei, eu não quero isso para mim, eu fiz uma escolha. Eu comecei a escolher o que eu ia perder para que lá na frente eu começasse a ganhar de maneira sólida e constante, e de forma melhor, consistente. E foi o que aconteceu. Então eu participei de várias mostras de decoração, fui premiado em jornal, o Globo. Eu quero dizer com isso, isso é passageiro. Isso é passageiro. Eu poderia colocar aqui no link agora, o link, aqui na descrição, o link do jornal o Globo, para que vocês pudessem entrar e conhecer a minha matéria. Só que nem existe mais. Eu quero dizer para vocês que isso é passageiro. Tem certas coisas nas nossas vidas que é passageiro, passa. Porém, o nosso legado fica. Eu posso mandar fotos no meu site, tem fotos do meu nome lá no Jornal Globo, na capa, na primeira matéria, do Casa e Construção, enfim. Existem diversas coisas espalhadas, porque o legado fica. Ok? E é isso que importa. O nosso nome, a gente vai ter um valor no mercado com a credibilidade que a gente passa. Então eu comecei a escolher o que eu queria perder naquele momento para que lá na frente eu pudesse ganhar e ganhar de forma consistente, como eu falei. E a visita técnica, ela nos traz justamente a possibilidade de já organizar a casa no começo. Então você perguntando, por exemplo, eu vou me ater somente às crianças aqui, para que a gente não estenda muito o vídeo. Tem vários pontos, desde o mapeamento da família até o mapeamento da casa. Filhos, por exemplo, por que você tem que perguntar se o casal, os proprietários têm crianças em casa? Porque as crianças brincam no jardim. É menino ou menina? Qual é a idade deste filho? Porque nós sabemos que os meninos são mais ativos, de repente tem a vontade de bater uma bolinha, de brincar, de ter um espaço maior no jardim, para que ele possa usufruir da casa, do espaço onde ele mora. Nesse momento, você pode propor que espaços sejam aproveitados para que a criança possa brincar. Ou seja, fazer um jardim no entorno da propriedade, que eu particularmente prefiro e uso nos meus projetos. Eu gosto do jardim que me abraça, que haja uma concordância entre os canteiros, que os mesmos conversem entre si e que à medida em que eu entro no jardim, eu me sinto abraçado, psicologicamente falando, sem perceber numa primeira leitura que existem espécies do mesmo tipo ao meu redor. Ou seja, existem 5, 6 canteiros. Não é cada um com plantas diferentes, mas as mesmas plantas se entrelaçando, combinando, criando uma harmonia. Então, quando eu entro ali, eu estou dentro de um jardim. Eu não estou contemplando canteiros ao meu redor. Então, eu gosto muito dessa configuração e, ao mesmo tempo, isso cria um centro mais vazio, aonde pode ter pátios, aonde pode ter um gramado simplesmente verde, bem trabalhado, o jardim no entorno ser feito recortes, desenhos, ondulações, para que haja justamente um passeio mental, onde você começa, nossa, que lugar mais suntuoso, olha que delicadeza naquele outro canto. Então tudo isso vai mexendo com os nossos sentidos, com o sentido dos nossos clientes,
Eu gosto muito, eu curto muito essa questão. Então o menino nós levamos para esse lado, levamos para o lado onde ele precisa de mais espaço, talvez uma árvore de pequeno porte que ele possa subir, enfim, amarrar um slackline, que é aquele elástico, né? aquela fita onde a criança pode brincar. Já aconteceu de eu pegar cliente que gosta desse tipo de esporte. Eu criei um ambiente, aproveitando uma palmeira que existia no jardim e instalando mais um tronco de eucalipto com 25 mais ou menos de diâmetro no canto para que pudesse ser esticado aquela fita. Existem diversas coisas que você pode pensar em propor para o teu cliente que seja útil para o filhinho dele lá, dependendo da idade que ele tem, evidentemente. Se for menina, né, você pode pensar em algo parecido, mas você pode acrescentar, por exemplo, um balanço em algum canto, em algum espaço, integrado ao jardim, como eu já fiz no site, tem o balanço estando preso na palmeira que existia, sabe, no jardim do cliente. Existem diversos formatos de balanço que você pode propor, mas te dá, no primeiro momento, a oportunidade de você propor um balanço. E uma coisa muito importante, que aí atinge os dois, mas principalmente as meninas. Quais são as plantas que você vai propor para o teu cliente, que são plantas tóxicas, que podem levar uma criança ao coma, matar uma criança, ou simplesmente fazer um grande mal para um filho do seu cliente. Né? É importante que você saiba justamente a idade, né, se é menino ou menina, para que você possa ter esse cuidado. Eu tenho um curso chamado Curso Master de Paisagismo na Hotmart para vender, e neste curso eu tenho uma apostila que fala de 60% das plantas tóxicas que são utilizadas no paisagismo de maneira muito normal. Por exemplo, uma azaleia. Uma azaleia pode levar uma criança ao coma. Então é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento, é importante que a gente saiba se a criança ela é menino ou menina, a idade, se ela tem a possibilidade de brincar com comidinhas. E aí a grande parada disso tudo é o seguinte: você como profissional está demonstrando uma preocupação para o teu cliente, porque é uma obrigação sua, profissional faz isso. O profissional, ele abraça todos os lados da profissão dele, ou seja, ele realmente se importa com tudo que é necessário. Se vai atrair pássaros para a propriedade, se vai afastar insetos que poderão fazer mal para a família, se vai trazer as flores, enfim. É necessário que nós tenhamos um grande conhecimento dentro do nosso trabalho para que a gente possa oferecer o melhor para o nosso cliente. E, ao mesmo tempo, uma vez que a gente cumpre com a nossa obrigação, nós temos o retorno, o reconhecimento do nosso cliente de falar assim: caramba, que profissional diferenciado, diferenciada, me fez perguntas tão importantes a respeito dos meus filhos. Talvez ele nem tenha ainda, talvez ele esteja pensando em ter nos próximos anos, e você já colocou, né, essa pergunta, você já aguçou, e a pessoa às vezes me pergunta: por que você está perguntando isso? Aí eu tenho a oportunidade de fazer o meu merchan. Olha, eu estou perguntando porque existe isso, isso e isso, e é importante. Às vezes a pessoa nem tem filhos e nem vai ter, mas é uma avó, é uma tia que recebe lá os seus sobrinhos, os seus netinhos. É muito importante você perguntar isso, e o reconhecimento do seu cliente é imediato. Ele vai colocar você no topo da lista. Se ele vai receber 3 paisagistas, 3 jardineiros para sondar que tipo de profissional ele vai investir o dinheiro, ele vai confiar a casa e a família dele, você estará no topo da lista por ter feito esse tipo de pergunta. E não é só esse. Existem diversas outras questões muito importantes que você deve incluir no seu mapeamento, mas essa com certeza é uma das perguntas que estão no topo. Guarda essa dica e continua comigo aqui no canal, porque eu vou falar muito sobre tudo isso, sobre tudo que você pode imaginar de paisagismo, tá? Eu estou começando pelo início da história. Eu poderia começar eu até estou me corrigindo aqui, tá? Eu deveria ter começado pela captação do cliente, como você se prepara para captar um cliente. Mas é que para mim é tão importante a visita técnica, é tão fundamental, é tão forte a energia que nós temos na hora da visita técnica, porque você já vai emocionado porque você quer fechar aquele trabalho. O teu cliente está emocionado porque ele quer fechar com a pessoa certa. E de repente você junta os dois lados e emociona fazendo as perguntas certas. Acontece uma coisa tão bacana nessa hora, uma entrega de ambos os lados tão poderosa, que eu acabei me levando para começar com este vídeo. Eu vou postar ele primeiro e depois a gente fala sobre a captação, sobre a preparação, né, sobre para onde apontar as suas energias para que você possa chamar a atenção do seu público e assim ser chamado para fazer a visita técnica, tá bom? Então fica comigo, compartilha por favor esse vídeo. O meu grande
O meu grande lucro nisso que eu vou fazer com vocês a partir de hoje é ter um canal forte, é ter o reconhecimento do YouTube, é poder alcançar mais pessoas, é propagar o meu trabalho, né? Hoje você pode, por exemplo, por que você está falando do seu trabalho? Por que você está contando as suas técnicas? Pessoal, eu tenho 27 anos de profissão solo, eu nasci no paisagismo, eu tenho mais de 40 anos de profissão. Ok? Meu pai já era paisagista, então eu já andei muito, eu já criei um conceito muito grande, eu já tenho uma estrutura. Hoje o que eu tenho de cliente, o que eu tenho de nome, somado ao que eu posso fazer com vocês aqui no YouTube, ter um canal forte, ter o reconhecimento do YouTube e ajudar vocês a melhorar o mercado e principalmente, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu vou deixar aqui falado já. Respeito na nossa profissão. A nossa profissão não tem respeito. Não tem respeito porque tem um monte de Zé inchada. Você desculpa eu falar assim. Porque você, Zé inchada, é que nem eu, é um ser humano. Tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça e necessidades iguais de comer e viver. Família e desejos pessoais. Então, Zé Inchada, você é um Zé Inchada porque você quer. Se você buscar conhecimento através de um vídeo como esse daqui agora, que vai ter um monte na internet, você pode melhorar a sua profissão. E você pode parar de, deixar nossa profissão tão promíscua, digamos assim. As pessoas não valorizam o jardineiro e o paisagista como deveriam. O arquiteto, por mais formado que seja e por melhor que seja a obra dele, ele sabe, ele depende de uma moldura, e a moldura é o nosso jardim, é o que nós fazemos na casa do cliente. Então, para que nós tenhamos respeito, para que nós sejamos considerados profissionais no mercado, para que nós possamos ser considerados pessoas que têm um curso, que sabem o que fazem, nós precisamos eliminar o Zé Inchada, mas não o Zé Inchada pessoa, o Zé Inchada mentalidade. A mentalidade do Zé Inchada tem que acabar. Trabalhar com jardim, com paisagismo, não é conhecer de folhinha de planta e onde plantar. Não. Paisagismo tem textura, tem cor, tem forma, tem desenho, tem concordância, tem equilíbrio e tem propósito. Então, Zé Inchada, vem pra cá, se profissionaliza, faz a diferença, levanta, dá um upgrade na tua vida e me ajuda numa corrente para que a gente possa ter respeito no mercado e fazer com que o nosso trabalho chegue muito mais longe do que hoje já chega, ok? É um convite que eu faço a todos, não sou melhor do que ninguém. Eu comecei Zé Inchada. Eu, quando olhava para jardim, eu via planta. Hoje eu vejo arte. Mas eu via planta e fiz muita coisa errada. Fiz um monte de coisa errada, por medo de errar, por falta de conhecimento, por experiências que fui fazendo, é normal. Só que hoje eu tenho 27 anos de profissão e eu posso te ajudar. Então eu estou me propondo, vem para cá, faz parte deste time aqui, que está sendo montado hoje na internet. Esse canal não é um canal para só mostrar jardim, só mostrar projetos que eu irei fazer daqui para frente. É para profissionalizar vocês que precisam conhecer do ramo, que precisam ter técnicas que vão de fato fazer com que vocês entrem na casa do cliente, desde o uniforme até a postura, até o que vocês levam para fazer as anotações que precisam, as perguntas e depois uma proposta bem feita num papel timbrado, feito no Word da vida. Coisas simples, muito simples. Eu aqui não vou trazer nenhuma técnica hiper profissional. Não é o meu intuito. É simplesmente mostrar com o que você tem hoje na sua mão, você pode fazer a diferença no mercado e levantar o seu ganho e, principalmente, levantar o seu ganho na soma. Não é na proposta, não é vou cobrar mais caro. É levantar o seu ganho na soma. Se você hoje fecha 10 trabalhos, você pode começar a fechar 20. Ok? Porque você vai ter respeito, conhecimento, know-how para chegar e falar assim, eu conheço. Eu vou te propor o melhor. Esse é meu intuito. Tá bom? Fiquem na paz de Cristo, venham comigo, compartilhem o vídeo, ativem o sininho, fiquem atentos. Vai entrar vídeo pra caramba, deu pra sacar. É isso aí. O que eu tenho para falar é para encher o canal, tá bom? Fiquem comigo, vamos juntos.